Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Meu nome é Roberto e durante 30 anos dirigi caminhão para os outros. Foram 30 anos acordando de madrugada, rodando este Brasil de ponta a ponta, enchendo o bolso dos patrões enquanto o meu vivia sempre no aperto. Mas eu tinha um sonho, sabe? Um sonho simples, mas que parecia impossível: ter meu próprio caminhão. Então, juntei cada centavo que sobrava, cada hora extra, cada sacrifício. Minha mulher, Deus a abençoe, me apoiou em tudo, mesmo quando as contas apertavam e o dinheiro guardado parecia gritar para ser usado em coisas mais urgentes. Até que, um dia, um amigo me ligou falando de um leilão em Uberlândia. Caminhões apreendidos, em bom estado, com preços bem abaixo do mercado. Peguei um ônibus no mesmo dia, com o coração batendo forte e a caderneta de poupança no bolso. Quando vi o Volvo FH, azul escuro, cabine alta e bem conservado, soube que era aquele. O preço estava bom demais para ser verdade, mas o mecânico que levei comigo deu o aval. Motor em ordem, documentação limpa, só precisava de alguns reparos básicos. Dei o lance, ganhei o leilão e saí de lá com a chave na mão e os olhos marejados. Depois de 30 anos, eu finalmente tinha meu próprio caminhão. Os primeiros dias foram de pura felicidade. Limpei cada canto daquele Volvo, encerei a lataria, troquei os pneus, ajustei os freios. Batizei ele de Valente, porque era isso que eu era, um guerreiro que tinha vencido. Peguei meu primeiro frete como dono, levar uma carga de eletrodomésticos de Uberlândia até Fortaleza. A rota passava pela BR-116, uma estrada que eu conhecia como a palma da mão. Saí de casa com a bênção da minha mulher e a certeza de que minha vida tinha finalmente mudado para melhor. Mas foi na primeira noite de viagem, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, em Minas Gerais, que percebi que algo estava errado. Eu dirigia tranquilo, ouvindo meu rádio de pilha, quando olhei para o retrovisor para checar a pista atrás de mim. E foi aí que vi um rosto, pálido, desfocado, como se estivesse embaçado, me encarando de volta. Piscar foi automático. Olhei de novo e não havia nada, apenas a estrada vazia e escura. Pensei que fosse cansaço, que meus olhos estavam me pregando peças depois de tantas horas ao volante, mas aquela imagem ficou grudada na minha mente, me incomodando como uma farpa debaixo da unha. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Toda vez que eu dirigia à noite, o retrovisor começava a me mostrar coisas que não faziam sentido. Sombras se movendo na carroceria, mesmo quando ela estava vazia e trancada. Vultos que apareciam no canto do espelho e desapareciam quando eu olhava diretamente. E o pior, às vezes eu via meu próprio reflexo, mas com uma expressão que não era minha. Olhos agarrados de terror, a boca aberta em um grito silencioso, como se eu estivesse vendo algo horrível que ainda não tinha acontecido. Era perturbador demais. Tentei me convencer que era coisa da minha cabeça. Eu tinha 52 anos, já tinha rodado demais, visto demais. Talvez meu cérebro estivesse começando a dar sinais de cansaço, mas a sensação era real demais. Toda vez que eu olhava para aquele retrovisor, meu estômago embrulhava e meu coração disparava. Comecei a evitar olhar para ele, o que é perigoso para um caminhoneiro. Você precisa do retrovisor, precisa saber o que está atrás de você. Mas eu tinha medo, medo do que poderia aparecer. Decidi investigar. Voltei ao leilão, falei com o organizador, pedi informações sobre a procedência do caminhão. Ele foi evasivo no começo, mas insisti. Finalmente me passou o contato da antiga proprietária, a viúva do antigo dono. Liguei. A mulher atendeu com a voz cansada e quando mencionei o caminhão azul, ficou em silêncio por um longo tempo. Então contou. O nome dele era Carlos. Tinha pouco mais de 40 anos, falho de 2 filhos, caminhoneiro há mais de uma década. 2 anos atrás, ele sofreu um infarto fulminante ao volante daquele mesmo caminhão, na BR-116, justamente entre Teófilo Otoni e Governador Valadares. Era madrugada. O caminhão saiu da pista e capotou, mas o impacto não foi tão grave.
O problema é que Carlos já estava morto antes mesmo do acidente acontecer. O coração dele parou no meio da viagem. Ele ficou ali, preso ao cinto de segurança, sozinho na cabine, até o resgate chegar horas depois. A viúva disse que os médicos acreditavam que ele deve ter sentido a morte chegando, que tentou parar o caminhão, mas não conseguiu. O caminhão foi recuperado e reparado pela seguradora. Ela decidiu vendê-lo em leilão porque não suportava mais olhar para aquilo. Disse que o caminhão era amaldiçoado, que tinha levado o marido dela. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Aquele trecho onde Carlos morreu era exatamente onde eu tinha começado a ver as coisas. Depois de saber a história, eu deveria ter vendido o caminhão. Qualquer pessoa sensata faria isso. Mas eu não podia. Tinha investido tudo naquele Volvo, todas as minhas economias, meu sonho de 30 anos. Vender seria aceitar a derrota, voltar a trabalhar para os outros, admitir que eu tinha falhado. Então, continuei. Pensei que, sabendo a história, as visões parariam, mas eu estava errado. Elas pioraram, e muito. Numa noite, eu fazia uma entrega de Salvador para Recife, novamente pela mesma rodovia. Evitava aquele trecho, mas às vezes não havia escolha. Era madrugada, a estrada estava deserta e eu estava cansado, mas atento. Olhei para o retrovisor e o que vi me fez quase perder o controle do caminhão. Não era um rosto, não era uma sombra, era uma cena. Vi o caminhão, o meu caminhão, saindo da pista, capotando em câmera lenta, as rodas girando no ar, a cabine sendo esmagada contra o asfalto e dentro da cabine era eu, meu rosto, meu corpo preso na ferragem retorcida, gritando, sangrando, morrendo. Era tão real que eu podia sentir a dor. Piscar não ajudou, mas a visão sumiu. E então eu entendi. O retrovisor não estava me mostrando o passado, estava me mostrando o futuro. Olhei para frente e meu sangue gelou. Havia um buraco enorme na pista, escondido pela escuridão, exatamente onde eu passaria em segundos. Desviei no último instante. Se não fosse aquilo, eu teria capotado. Parei no acostamento, tremendo. Olhei para o retrovisor. Por um segundo vi o rosto de Carlos. Não era ameaçador. Era triste. Como alguém preso. Como alguém tentando avisar. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Desci da cabine, peguei uma chave de fenda e voltei. Olhei para o espelho uma última vez. Desculpa, amigo, mas eu não vou morrer aqui. Arranquei o retrovisor com força, joguei na beira da estrada e ouvi o vidro se estrichalhar. Silêncio. No dia seguinte, comprei outro retrovisor. As visões pararam, mas eu nunca mais fui o mesmo. 3 meses depois, vendi o caminhão no prejuízo. Voltei a trabalhar para os outros. Perdi meu sonho, mas fiquei vivo. E toda vez que passo por aquele trecho de estrada, eu olho para o acostamento e me pergunto: alguém já encontrou aquele retrovisor quebrado? E se encontrou, o que viu refletido nele? Porque eu tenho certeza de uma coisa: o espelho ainda está lá, e o Carlos também. Meu nome é Cláudio e minha vida é a estrada. Há mais de 20 anos, o asfalto é meu companheiro e a cabine do meu Volvo FH, que eu chamo de Pantera, é minha verdadeira casa. Já rodei por cada canto deste país, vi paisagens de tirar o fôlego e enfrentei perigos que fariam qualquer homem de escritório tremer. Mas de todas as estradas que já cruzei, nenhuma carrega o peso e a má fama da BR-101, especialmente o trecho que liga Salvador a Aracaju. Nós, caminhoneiros, chamamos esse pedaço de chão pelo nome que ele conquistou com suor e sangue: Rodovia da Morte. E naquela noite, eu estava prestes a entender o porquê. A chuva caía fina e constante. Uma garoa fria que transformava a pista em um espelho negro e traiçoeiro. Era madrugada e a solidão da estrada era marcada apenas pelo som ritmado dos limpadores de para-brisa e pelo ronco grave do motor da Pantera. Eu seguia por um trecho isolado, cheio de curvas perigosas e pouca iluminação. A cada curva, os faróis cortavam a escuridão e revelavam apenas mais asfalto molhado e a vegetação fechada ao redor. Não havia outros carros, nenhuma luz distante.
Só eu e a estrada. Eu conhecia aquele caminho, mas naquela noite havia algo errado. Um arrepio percorreu minha espinha. Era como se a própria estrada estivesse viva e me observando. Foi então que eu vi. 3 pontos de luz surgiram no retrovisor. Distantes, fracos, mas se aproximando. Aos poucos, as formas apareceram. Eram 3 caminhões antigos, modelo Mercedes-Benz bicudo, com a frente alongada e aparência desgastada pelo tempo. A pintura estava descascada, tomada pela ferrugem, e os faróis tinham um tom amarelado, fraco, como velas prestes a se apagar. Eles se alinharam atrás de mim. Um comboio, silencioso, mantinha uma distância exata, sempre a mesma, sem tentar ultrapassar. Aquilo não era normal. Tentei o rádio. Girei para a frequência dos caminhoneiros. Alô? Alguém na escuta? Como tá a estrada por aí? Silêncio. Só estática. Um chiado vazio. Insisti. Nada. O ar dentro da cabine ficou pesado, frio. E então percebi outra coisa. O barulho. Ou melhor, a ausência dele. Mesmo na subida, onde qualquer motor diesel gritaria, aqueles caminhões não faziam som algum. Nenhum ronco, nenhum freio, nada. Era como se deslizassem pelo asfalto, como sombras, como coisas que não deveriam estar ali. O medo começou de verdade quando o meu próprio caminhão falhou. O motor engasgou. 1 vez, 2. O painel piscou e apagou. O ronco sumiu e, de repente, a Pantera morreu. Fiquei no escuro, parado no meio da estrada. Pelo retrovisor, vi os 3 caminhões parando também, a uns 100 metros. E então, os 3 apagaram os faróis, ao mesmo tempo. Agora eram apenas silhuetas, paradas, observando. Tranquei as portas. Meu coração disparou. Cada gota de chuva no teto parecia um aviso. Cada rajada de vento, uma ameaça. Eu estava preso, exposto, sozinho. As histórias que a gente ouve em posto de gasolina vieram todas de uma vez. Assombrações, desaparecimentos, caminhoneiros que nunca voltaram. O tempo parou. Eu não conseguia sair. Mal conseguia respirar. Até que uma luz cortou a escuridão. Giroscópio, azul e vermelho. Polícia rodoviária. Nunca senti tanto alívio na vida. A viatura parou atrás de mim. 2 policiais desceram. Um deles bateu na janela. Tudo certo, motorista? Problema no caminhão? Abri a porta ainda tremendo. Antes de qualquer coisa, apontei para trás. Eles, os caminhões, estavam ali. O policial iluminou a estrada. Nada. Vazio. Asfalto molhado. Só isso. Ele me olhou e, diferente do que eu esperava, não duvidou. Suspirou. Você viu também, né? Aquilo me gelou. Ele explicou. A gente chama de os vigias da estrada. Caminhoneiros que morreram aqui, nesse trecho. Tem gente que diz que eles assustam. Outros dizem que eles salvam. Salvam? Continuou ele. Eles fazem você parar, porque às vezes, lá na frente, tem coisa pior. Fiquei em silêncio, sem reação. Enquanto o guincho era chamado, fiquei pensando naquilo. Horas depois descobri. Mais adiante, naquele mesmo trecho, tinha acontecido um acidente grave, minutos antes. Se eu tivesse continuado, eu teria passado exatamente ali, naquele momento. Desde então, nunca mais vi aqueles caminhões. Mas toda vez que pego estrada à noite, principalmente quando chove, eu aperto firme o volante da Pantera. E respeito. Porque seja lá o que for aquilo, eles ainda estão lá, observando, esperando. Meu nome é Eduardo. Naquela noite, o peso do mundo parecia estar sobre os meus ombros. E não apenas pelas 20 toneladas de bobinas de aço que eu carregava na carroceria do meu caminhão. Eu estava voltando para casa, em Salvador, pela BR-324. A estrada por si só já era um desafio, com trechos perigosos e tráfego pesado de carretas. Mas meus pensamentos estavam longe dali. A grana estava curta, como sempre. Cada frete era uma luta para fechar o mês. Mas a minha maior preocupação tinha nome: Larissa, minha única filha.
Ela estava no último ano do ensino médio, estudando dia e noite para o Enem, sonhando com uma vaga em medicina. E eu faria qualquer coisa para ver esse sonho se realizar. Mas o medo de não conseguir ajudar, esse medo não saía da minha cabeça. Eram quase 3 horas da manhã. O efeito do último café já tinha ido embora há muito tempo. Meus olhos ardiam, pesavam. A estrada à minha frente parecia infinita, uma faixa escura cortando o nada. Os postes passavam em ritmo hipnótico. É um estado perigoso. Todo caminhoneiro conhece. Você fica meio acordado, meio perdido, a realidade começa a falhar. E foi nesse momento que o silêncio acabou. O rádio chiou, alto, seco, como se alguém tivesse acabado de ligar. E então, uma voz. Clara, calma, sem estática, perto demais. Ô parceiro do Volvo branco, placa JXZ4721, encosta no próximo posto. O pneu do último eixo, lado esquerdo, vai estourar. Meu corpo inteiro gelou. Não foi só o aviso, foram os detalhes. Ele sabia o caminhão, a cor, a placa, e sabia do pneu recapado, uma economia que eu tinha feito obrigado. Olhei nos retrovisores, nada. Estrada vazia, ninguém. Antes que eu reagisse, a voz voltou. E dessa vez foi pior. Fica tranquilo com a menina, Eduardo. Ela vai passar. Só precisa acreditar mais nela. Meu coração travou. Ele sabia meu nome. Sabia da minha filha. Sabia exatamente o que estava me destruindo por dentro. Aquilo não era possível. Não era normal. Não era humano. Me dei um tapa no rosto. Forte. A dor veio na hora. Eu estava acordado. Aquilo era real. O rádio ainda chiava. Baixo. Esperando. Eu tinha 2 opções: ignorar ou obedecer, arriscar minha vida ou confiar em algo que eu não entendia. Então, a voz falou pela última vez, mais firme, mais urgente. Agora, Eduardo, encosta. Aquilo foi o suficiente. Vi as luzes de um posto a alguns quilômetros à frente. Liguei a seta, saí da pista, parei. Desliguei o motor. Silêncio. Um silêncio pesado. Fiquei alguns segundos parado, respirando, tentando entender. Desci da cabine com a lanterna na mão. As pernas tremiam. Fui caminhando devagar ao redor da carreta. Um pneu, outro, mais um. Até chegar no último eixo, lado esquerdo. Aproximei a mão. Calor. Um calor estranho, forte demais. Apontei a lanterna e vi. Uma bolha enorme na lateral do pneu. Estufado, prestes a explodir. Se aquilo estourasse em movimento, numa curva, eu não estaria aqui. Voltei para a cabine sem ar, sem reação. Aquela voz tinha me salvado. Esperei amanhecer. Chamei o borracheiro. Fiquei quieto, não contei nada. Quem acreditaria? Nos dias seguintes, tentei entender. Perguntei discretamente em postos, para outros caminhoneiros. Alguns riam, outros ignoravam. Mas um ou outro ficava em silêncio. Como se soubesse de algo, mas não quisesse falar. Meses depois, veio a ligação. Era a Larissa, chorando, mas feliz. Ela tinha passado. Medicina. Exatamente como a voz disse. Naquele momento, eu soube. Aquilo não foi coincidência. Anos passaram. Nunca mais ouvi aquela voz. Mas toda vez que pego estrada, eu deixo o rádio ligado, esperando. Talvez só mais uma vez. E quando passo por aquele trecho da BR-324, eu diminuo a velocidade. Olho para o céu e falo baixo. Obrigado, seja lá quem for você. E sigo viagem. Porque algumas coisas não têm explicação, mas salvam vidas. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.